Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui, mais um vídeo desse estudo bíblico, que a gente possa trazer alguma mensagem para você, através da Bíblia Sagrada, de edificação para a sua vida. E se você tiver um exemplar da Bíblia próximo de você, busque para que você venha acompanhar, porque esse vídeo talvez fique um pouco mais longo, eu não sei quantos minutos a gente vai conseguir concluir esse vídeo, mas eu quero dizer aos irmãos, se você não tiver com a Bíblia, dá um pause aqui no vídeo, busque sua Bíblia, porque nós iremos ler muitos versículos aqui. Nós iremos fazer um estudo, não um estudo completo, que ninguém consegue fazer um estudo completo, e nós iremos abordar esse tema da precipitação. E eu convido você sim, para prestar atenção, porque nós iremos falar praticamente de três pessoas na Bíblia que cometeram erros gravíssimos sobre a precipitação. Nós iremos falar sobre Jefté, nós iremos falar um pouco sobre Saul e também nós iremos falar da precipitação de Davi. Praticamente esses três personagens nós iremos abordar aqui. Claro que tem outros também que cometeram precipitações, mas nós não iremos abordar, até porque eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho longo. E se você tiver um pouco de paciência e você quiser aprender um pouco mais, busque a sua Bíblia e fique nesse vídeo até o final, para que esse assunto realmente você não cometa, não erre mais sobre precipitação, porque todos nós já cometemos erros sobre precipitação. Quem de nós nunca se precipitou com alguma coisa? Quem de nós nunca errou e de repente, agindo sem pensar, nós erramos muitas vezes? Por quê? Agimos de imediato, na hora, no calor da explosão. Quantas pessoas, principalmente no trânsito, acontece muito isso. Uma pessoa dá uma fechada na outra, o outro já sai do carro, os dois já saem praticamente, assim, com sangue nos olhos ali, se degladiando, já um querendo matar o outro ali. Às vezes o carro de uma simples fechada. E normalmente os dois já saem com cabeça quente, Você já viu uma fechada no trânsito assim, os dois saírem calmos? Ô meu amigo, o que houve? Não, eu entrei aqui, eu esqueci de ligar a seta. Não, tudo bem. Que isso, rapaz? Na próxima vez, liga a seta, tá bom? Não esquece não, pode deixar, eu vou ligar. É assim que acontece? Os dois saem calmos? Eu nunca vi. Às vezes acontece até de um sair calmo, porque principalmente o que errou. Queria te pedir desculpa e tal. Não, que tá. Eu sei que eu tô errado. Desculpa. Eu não liguei a seta, olha, não deveria ter feito isso, você me perdoa e tal. E às vezes a pessoa vai se acalmando, porque o outro realmente já de cara está reconhecendo o erro. Não, mas você fez. Eu quero te pedir desculpa. Você me desculpa, eu tô errado. Não, mas bateu. Olha, meu telefone tá aqui, tá bom? Você me liga, eu vou pagar o seu conserto. Já aconteceu comigo isso. Já aconteceu comigo, Eu é que desci um pouco nervoso, olha, sou eu, tô falando que todos nós erramos. Eu desci um pouco nervoso, porque aconteceu exatamente isso, não foi uma fechada, mas foi uma batida. Então, o carro colou na traseira do meu carro, Ficou muito próximo ali, e eu já sabia do caminho, eu falei, vai chegar ali e vai bater, porque eu sabia que já tinha um quebra-mola. Quando eu cheguei no quebra-mola, é claro, eu tive que frear um pouco por causa do quebra-mola, quando o carro foi e bateu no meu carro. Eu saí do carro até um pouco nervoso, e o cara de imediato, não, fica tranquilo, tal, tá aqui meu telefone, eu vou pagar o conserto, e realmente pagou. Eu falei para ele, não lembro quanto foi o conserto na época, mas parece que foi uns R$1.200 na época, não lembro. Mas eu também fui sincero para ele, e eu falei assim, olha fulano, eu sou cristão, eu não quero me aproveitar de você. Tinha algumas coisas também para fazer na lataria do carro, não estava legal. Eu fui na oficina fazer um orçamento, deu R$1.200, mas não foi os 1.200 da batida que aconteceu. Mas você quer dividir comigo meio, 600, tá bom para você? O cara aceitou na hora. Eu não ia cobrar os 1.200 para ele, porque tinha coisa que realmente o carro já precisava fazer, coisa de lanternagem, alguma coisa assim. Eu não queria aproveitar e pedir os 1.200 para ele. Também fui sincero e realmente deu tudo certo. Deu tudo certo.
né? Ele pagou numa boa, mas como eu estou dizendo, as pessoas não saem os dois calmos, né? Normalmente sai nervoso, mas nós iremos ler alguns, porque a gente pode dar muitos exemplos aqui sobre precipitação. A gente pode falar de pessoas quantas pessoas não morreram, irmãos, porque se precipitaram numa ultrapassagem de carro, achando que ia dar para ultrapassar e realmente não deu para ultrapassar, e às vezes a pessoa que não tinha nada a ver com o erro da pessoa morreu também. Acidente na estrada. Quantas pessoas também não já morreram por quê? Atravessaram embaixo de uma passarela. A pessoa se precipitou achando que ia dar tempo, porque em cima da passarela ia demorar 1 minuto a mais, 2 minutos a mais, e ela passou por debaixo da passarela. Na Rocinha, onde eu morava, tinha uma passarela, tem até hoje, tem uma passarela ali, irmãos, muita gente já morreu ali embaixo daquela passarela, muita gente mesmo. Meu pai só passava por baixo. Meu pai já é falecido, mas não foi por atravessar embaixo da passarela. Mas o meu pai só passava por baixo, para economizar, não passava por cima. Então, depois colocaram uma grade ali, quem conhece a Rocinha, o Rio de Janeiro, aquela autoestrada Lagoa Barra, tem uma proteção ali, uma grade ali, e onde hoje quase eu não vejo mais ninguém atravessar por baixo, não vejo mais ninguém. Mas quantas pessoas não já atravessaram por baixo ali e morreram? Quanta precipitação. Meus irmãos, como eu disse, para o vídeo, eu já acho que o vídeo vai ficar longo, então eu vou já entrar no assunto, né, no tema bíblico, para que o vídeo não fique tão longo assim. Eu peço paciência e mais, eu tenho certeza que vai ser enriquecedor esse vídeo. Amém? Vamos então para o primeiro exemplo da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, o primeiro texto que nós iremos ler vai falar sobre Jefté. E eu convido os irmãos para abrir a Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 11, a partir do versículo de número 27. Como eu disse, nós iremos ler bastante versículos aqui, por isso que eu vou tentar falar até rápido para não ser um vídeo tão longo e cansativo para os irmãos. Diz assim o versículo, Juízes 11, 27. Eu não pequei contra ti, mas tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. O rei dos filhos de Amon, porém, não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, e chegou a Mispa de Gileade, e dali foi ao encontro dos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor: se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Jefté feriu-os com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim os filhos de Israel subjugaram os filhos de Amon. Vindo Jefté a Mispa, a sua casa, a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateis, és a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Respondeu ela: pai meu, fizeste o voto ao Senhor, faze de mim segundo o teu voto, agora que o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: mas concede-me um único pedido, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade e as minhas companheiras. Disse ele: vai e deixai ir por 2 meses. Ela foi com as suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou ao seu pai
o qual cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela jamais conheceu o varão. Daí veio o costume em Israel, de as filhas de Israel irem de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Como eu disse, irmãos, o texto é um pouco longo, né? Nós iremos ler alguns versículos para que a gente possa entender um pouco mais da palavra do Senhor. A gente conhece esse voto de Jefté, esse voto precipitado dele. Eu vou falar um pouquinho sobre os 3 exemplos para o vídeo não ficar imenso, senão, né, vai dar quase que uma pregação aqui. O objetivo não é estender muito. Jefté faz um voto ao Senhor porque ele teve vitória contra os amonitas, e ele faz esse voto precipitado, dizendo que ele ofereceria em holocausto a primeira pessoa da sua casa que saísse ao seu encontro. E quem sai? A sua própria filha. E a sua única filha. Jefté é como se ele colocasse a mão na cabeça e falasse assim: filha minha, o que eu fiz? Eu fiz um voto ao Senhor e eu não posso voltar atrás, eu tenho que cumprir o voto. Bom, o texto, a gente não vai falar nesse vídeo aqui com muitos detalhes sobre isso, mas há 2 correntes, e uma fala que Jefté realmente sacrificou a sua filha. Bom, a Bíblia Sagrada não dá nenhum exemplo de morte de pessoas, ser humano. O máximo que chegou foi Abraão, quando faz aquele sacrifício com o seu filho. Na hora que ele vai sacrificar o seu filho, Deus manda ele parar porque já viu o que tinha no coração dele, enfim, foi o máximo que já chegou. Mas na Bíblia Sagrada não há nenhum exemplo de Deus pedindo o ser humano como sacrifício. Então, algumas pessoas sim, acreditam realmente que ele sacrificou a filha, né? Mas como eu já disse, a Bíblia não diz que ninguém foi sacrificado, que Deus pediu um ser humano em sacrifício. Mas há outras pessoas sim, que a maioria entende sim que essa menina foi dedicada totalmente à obra do Senhor, que ela não se casou. E isso para Jefté foi muito ruim, porque ele não tinha como ter descendente. Isso naquela época era uma coisa muito ruim, porque a família dele, o nome dele, o sobrenome dele, tudo aquilo ali iria encerrar, porque ele não teria netos. Jefté não, porque era a única filha dele, e ela se dedicou ao Senhor. Então, ele não teve netos. A sua descendência não é uma coisa perpetuada, porque isso para eles era uma coisa muito séria, mas por um voto de precipitação. Amém? Nós vamos entrar agora no segundo caso, como eu disse. Eu não vou aprofundar muito sobre esse assunto, porque cada caso aqui daria uma pregação de 1 hora. Mas nós iremos entrar agora no segundo caso. Nós iremos falar sobre Saul. Nós iremos falar sobre um voto precipitado que ele faz com o seu exército, e ele coloca mel, e ele fala para que ninguém toque naquele mel ali. E o filho dele, Jonatas, estava em combate com os filisteus, guerreando, e ele não ouviu o pai falar sobre isso, para que não tocasse no mel. E Jonatas, vindo da peleja, da guerra, ele chega ali e ele toca naquele mel ali e vai na sua boca, porque ele cansado, fatigado da peleja. A Bíblia fala que o olho dele chega a brilhar. Irmãos, Saul quer matar o seu próprio filho. Olha que ponto que esse homem chegou. O Espírito Santo já não estava mais na vida de Saul. E por causa desse voto precipitado que Saul faz, ele queria matar o seu próprio filho, se não fosse a interferência dos seus soldados. E falasse assim: não vai matar Jonatas não, por causa do teu voto de tolo, teu voto precipitado. Nós iremos ler agora esses versículos para que você já entendeu um pouco da história. Agora nós iremos ler os versículos para você entender um pouco melhor. Irmãos, essa passagem bíblica se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 14, o versículo 24 em diante, que diz assim: ora, os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, porque Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o povo que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos.
pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel, a flor da terra. Chegando o povo ao bosque, viram o mel que corria, mas ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. Levando a mão à boca, aclararam-se os olhos. Então disse um do povo: teu pai solenemente conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão hoje. É por isso que o povo desfalece. Disse Jonatas: meu pai turbou a terra. Vede como se me aclamaram os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do despojo que achou dos seus inimigos, não teria sido maior a derrota dos filisteus? Naquele dia, depois de os israelitas terem ferido aos filisteus, desde Miquimais até Aijalon, o povo se achava exausto em extremo. O povo lançou-se ao despojo, e tomando ovelhas, bois e bezerros, degolaram-nos no chão, e os comeram com sangue. Então o anunciaram a Saul: vê, o povo peca contra o Senhor, comendo carne com sangue. Disse ele: procedestes deslealmente. Revolvei-me para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo, e dizei-lhes: trazei-me aqui cada um seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui e comei. Não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Assim todo o povo trouxe de noite cada um seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus, despojemo-los até o amanhecer, e não deixemos de resto um homem sequer deles. Responderam: faze tudo o que bem te parecer. Disse o sacerdote: consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: descereis atrás dos filisteus? Entregá-los nas mãos de Israel. Entregaram nas mãos de Israel, porém naquele dia Deus não lhe respondeu. Portanto disse Saul: chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Tão certo como vive o Senhor que salva Israel, assim que esteja em meu filho Jonatas, será morto. Porém ninguém de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, eu e meu filho Jonatas estaremos do outro. Então disse o povo a Israel: faze o que bem te parecer. Então orou Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra que é justo. E Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: lançai a sorte sobre mim, Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e agora devo morrer? Disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Irmãos, eu peço até desculpa aos irmãos de ler um texto tão grande, mas realmente eu gostaria que vocês entendessem, acompanhassem com calma. É um pouco diferente dos outros vídeos, porque nos outros vídeos eu leio menos versículo e falo mais. Aqui eu estou lendo mais versículo e falando menos. Mas deu para vocês entenderem essa precipitação de Saul. Como eu já disse, não preciso repetir o texto todo que já expliquei antes mesmo de ler esse texto. Você pode acompanhar depois com calma, saber a precipitação
de Saul, por esse voto tolo, que ele queria matar o próprio filho. Se não fosse o povo intervir para salvar a vida de Jonatas, esse homem louco, irmão, doido, ia matar o próprio filho. Olha que cabeça que tem um homem desse por causa de um voto precipitado, e de Deus essas coisas não tem nada. Como é que vai matar o próprio filho por um voto precipitado? Irmãos, nós agora vamos para o terceiro e último exemplo, amém? Para que a gente encerre esse vídeo aqui, que seja uma bênção para a sua vida. Meus irmãos, esse texto aqui que a gente poderia ler é um texto muito grande. Para que o vídeo não fique muito grande, que eu fico realmente preocupado para não ser cansativo para os irmãos, quero que seja uma coisa bem edificante para vocês. A passagem bíblica que nós iremos comentar, se vocês quiserem ler com calma, eu ia até ler esses versículos aqui, mas para não estender muito, leiam com calma na sua casa. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, é praticamente o capítulo todo, então ficaria muito cansativo para que a gente pudesse ler aqui. Seria praticamente o capítulo 25 todo, para que você possa entender essa história. 1 Samuel, capítulo 25. O que esse texto vai tratar? Nós não iremos ler, para que não fique muito longo o vídeo cansativo para os irmãos, que eu fico preocupado realmente com isso. Mas com calma vocês podem ler em casa. 1 Samuel, capítulo 25, vai falar sobre Davi, Nabal e Abigail. O que esse voto de precipitação deles? Bom, Davi tomava conta de algumas terras, algumas fazendas, e trazia segurança para os fazendeiros. Junto com seu exército, que era muito numeroso, ele trazia aquela segurança para aquelas pessoas que tinham terras. E com isso também, Davi pedia em troca o alimento para, claro, né? Como é que vai sustentar aquele povo? Não tinha restaurante, ele não tinha dinheiro para pagar, quem tinha para todo mundo. Na época não era desse jeito como nos dias atuais. Então, como é que sustenta com alimento, com água, aquele exército numeroso? Ele fazia isso. E os fazendeiros eram uma espécie de acordo. Os fazendeiros, sim, alimentavam aquele povo em troca de segurança. Bom, Davi foi até Nabal e ele também pediu isso, né? Pediu para que Nabal, que era um homem muito rico, era um fazendeiro, pediu que Nabal sustentasse também, que alimentasse o seu exército, tanto ele quanto o seu povo. Nabal debocha, fala assim: quem? Sustentar quem? Davi? Quem é esse Davi, filho de Jessé? Não vou sustentar coisa nenhuma. E Nabal nega o alimento para Davi. Irmãos, o homem já age inconsequentemente de uma forma precipitada. Nabal já está bêbado, né? Já está para lá de Bagdá, já com a cara cheia, e ele não sabe do ato que ele poderia ter cometido, a grande tragédia que ele traria na vida dele. Davi, por sua vez, quando recebe a notícia, Davi fica indignado e também, com um voto precipitado, se precipita Nabal, que toma uma atitude que não deveria ter tomado, se precipita também Davi. Davi fica furioso. Não vai trazer alimento? Vou lá, vou matar todo mundo. E Davi iria mesmo, desde o mais velho até o mais novo. Os idosos, as crianças, mulheres, Nabal e todo mundo. Davi, desculpa falar gíria, ia passar o carro. Não tem uma expressão que fala isso, né? Passar o cerol, alguma coisa assim, né? Davi ia matar todo mundo. Davi ia matar todo mundo ali. Davi realmente vê, mas um dos servos de Nabal vai falar para Abigail: olha, Abigail, aconteceu isso, isso, isso. Abigail, que não vou me antecipar, diferente de precipitar, eu vou me antecipar para que esse mal não venha sobre a nossa casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Abigail rapidamente pega muitos alimentos, sim, e o texto sagrado vai detalhar todos os alimentos que ela pegou, que eu não sei de cor, todo o alimento que ela pegou, mas realmente uma quantidade muito grande de alimento, de bebida também.
A Bíblia vai detalhar todos os alimentos e bebidas que ela pegou nesse texto, e ela antecipadamente sai ao encontro de Davi. Quando ela encontra Davi, ela implora Davi para que ele não cometa essa tragédia. E ela fala: Davi, me perdoa. Ela se ajoelha, se humilha perante Davi, em nome do meu marido, que é um Nabal, que é um tolo. Não faças tal mal, que não suceda essa tragédia. E Davi atende ao pedido de Abigail. Irmãos, olha a sabedoria dessa mulher, a antecipação dessa mulher em evitar uma tragédia de duas pessoas que cometeram votos precipitados. Não foi um voto, foram atitudes precipitadas, tanto Nabal quanto Davi. E por causa da sabedoria dela, por causa da antecipação dela, evitou uma grande tragédia. No dia seguinte, quando ela chegou também, além de essa mulher ser muito sábia, e pelo fato dela ser sábia, ela não comunicou ao seu marido naquele momento. Porque vai comunicar um cara que está bêbado? Você já contou alguma coisa para alguém que está bêbado? A pessoa não está nem aí para nada, não esquenta a cabeça com nada, pode estar num perigo ali, prestes a morrer, que o cara não está nem aí. No dia seguinte, ela dá a notícia para Nabal. Nabal, quando vê o que ele fez, ele acaba morrendo. E a Bíblia fala que ele morre ali, e você, continuando o texto, você vai ver que depois Davi chega a tomar Abigail como sua esposa, né? Mas não é o tema do vídeo. Olha a precipitação de Nabal e olha a precipitação de Davi, mas olha a sabedoria dessa mulher, Abigail. Olha a antecipação dela, o pedido que ela fez, a tragédia que ela evitou por causa de duas atitudes precipitadas. Irmãos, espero que você tenha gostado do vídeo aqui, tenha sido enriquecedor para a sua vida. A gente poderia falar mais, né? A gente poderia falar sobre Abraão e Sara, quando a Sara se precipitou também, e pelo fato de não engravidar, ela, entre aspas, dá a serva Agar para Abraão ter um filho com ela, e nasce Ismael. E a gente vê toda essa guerra aí dos árabes, dos muçulmanos com o povo de Deus, essa guerra que nunca tem fim, né? Essa guerra que não tem fim. Por quê? Tudo isso começou lá, entre Isaac e Ismael, essa desavença. Por quê? Por causa de uma precipitação que Deus falou que iria dar um filho para ela, ela se apressou, entre aspas, foi dar uma forcinha para Deus e gerou tudo isso. A gente poderia também citar o caso de Jacó e Esaú, quando Esaú, que era o filho mais velho, que tinha a primogenitura, chegou da guerra com fome, e Jacó preparando seu guisado ali, preparando aquele almoço delicioso, gostoso. Esaú chega da guerra também, faminto, com muita fome, e ele fala assim: ó, dá-me de comer que eu estou com muita fome. E Jacó fala assim: de jeito nenhum, só se você me der a primogenitura. E Esaú fala assim: para que eu quero primogenitura se eu estou morrendo de fome? Para que eu quero primogenitura? Se eu morrer de fome aqui, que serve essa primogenitura? E ele realmente faz um acordo com seu irmão e dá o direito de primogenitura para Jacó. Por quê? Ele poderia muito bem: o quê? Não vai me dar comida não? Ele chamar qualquer criado ali, que ele era o filho primogênito, e pedir para fazer uma comida para ele ali rapidamente. Mas ele também, pela precipitação, ele aceitou. E por causa de um prato de comida ali, que ele estava com muita fome de ter vindo da guerra, ele dá o poder, ele dá a primogenitura para Jacó. Então a gente poderia falar outros textos aqui, e como eu disse, né, o vídeo ia ficar muito, muito longo, mas leia com calma essas passagens bíblicas para que você possa entender, anote, pega uma caneta, um papel, anote também. E, querendo Deus, irmãos, até o próximo vídeo. Me perdoa, eu sei que ficou um pouco longo o vídeo, eu sei disso, mas eu vou tentar os outros diminuir um pouco, porque o meu objetivo aqui é fazer vídeos de aproximadamente 15 minutos. 15 minutos, acho que seria o ideal para a gente abordar um assunto aqui. Alguns realmente passam, né? Alguns passam, mas o meu objetivo sempre é fazer vídeo de aproximadamente
15 minutos aqui, uma palavra rápida, sucinta, né? E bem explicada aqui. Querendo Deus, irmãos, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?